Lucas 7, a partir do verso 36, é o texto que nós vamos ler nessa noite. Finalizando hoje o capítulo 7 do Evangelho de Lucas. E aí, como sempre, eu vou te pedir para manter sua Bíblia aberta nesse texto, para nós acompanharmos aí juntos, né? Diz assim o texto da palavra de Deus, versículo 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E, estando por detrás aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como ele não tinha com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Então Jesus disse à mulher: seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos o santo nome do Senhor, pela tua bondade, misericórdia, graça, Deus, de nos conceder mais um momento, mais um culto, que podemos estar aqui reunidos para cultuar ao Senhor, para louvar, bendizer e exaltar o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque isso é graça do Senhor, isso é misericórdia do Senhor e bondade do Senhor sobre nossas vidas. Pedimos que o Senhor continue nos conduzindo, como tem nos conduzido até aqui. O Senhor abençoe esse tempo, que o Senhor abençoe também as crianças que estão retornando, que elas possam ter ali um tempo também de aprendizado da tua palavra, de instrução, tudo para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu começo esse texto, essa mensagem, fazendo uma pergunta. Até onde, até que ponto você é grato a Deus, é grato ao Senhor Jesus, pelo que o Senhor Jesus fez e faz na sua vida? Não sei se isso te preocupa, se você já parou para pensar nisso. Tanto de coisas que Deus fez, Deus te conduziu, Deus te guiou e Deus te concedeu, e da forma como você retribui a isso. Já pensou nisso? Como que você demonstra para o Senhor a gratidão que você sente no seu coração por Cristo Jesus, pela salvação, pela redenção, pela libertação do pecado e pelas dádivas que continuamente o Senhor segue te dando, segue te concedendo. Quanto que você é grato? Melhor, como expressar gratidão, como expressar a devida gratidão, então, por aquilo que Deus faz por nós, por aquilo que o Senhor nos fez? Às vezes a gente tem essas questões na nossa mente, né? Às vezes a gente se pergunta se a gente está sendo grato o suficiente, às vezes a gente se questiona se para eu ser grato, então eu preciso fazer alguma coisa prática para eu demonstrar então que eu estou sendo grato a Deus. Essas perguntas vêm à nossa mente.
e a gente vai ver um pouco disso nessa noite. O texto que a gente leu, ele mostra para a gente que o Senhor Jesus segue no seu ministério, né? A gente viu na semana passada aquele encontro que o Senhor Jesus tem com os discípulos de João Batista, um João Batista preso, um João Batista que, mesmo sendo quem foi, mesmo tendo batizado Jesus, mesmo tendo recebido revelação de Deus de quem era Jesus, naquele momento difícil da vida dele, ele teve dúvidas, ele teve questionamentos, e o Senhor Jesus respondeu às suas dúvidas, respondeu aos seus questionamentos, e ao mesmo tempo, e é esse o ponto aqui principal que eu quero chamar a sua atenção, o Senhor Jesus fez uma repreensão, apresentou uma repreensão ali aos que estavam perto, aos fariseus principalmente, que de certa forma, podem ter pensado alguma coisa sobre João, pelo fato de João estar tendo dúvidas, estar tendo questionamentos. Aqui nessa parte, dando sequência ao ministério do Senhor Jesus, nós nos deparamos com uma cena onde um dos fariseus, ele convida Jesus para que fosse jantar na casa dele, e Jesus vai. Jesus não nega, apesar de todo o confrontamento e apesar de todas as críticas que o Senhor Jesus tinha aos fariseus, Jesus aceita ir jantar na casa desse Simão. E preste atenção, não confunda essa ocasião aqui, esse acontecimento, com o que nós temos relatado no livro de Marcos. Em Marcos nós temos uma situação semelhante, onde o Senhor Jesus está comendo na casa de alguém, e vem também uma mulher ali com um vaso de alabastro, com um nardo puro, e quebra ali aquele perfume e também lança sobre Jesus. Mas são coisas diferentes, são acontecimentos diferentes, ainda que há semelhança ali nas ações. Jesus foi então na casa desse fariseu. Jesus vai aceitar o convite dele, toma lugar à mesa, e o versículo 37 diz para a gente que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que Jesus estava jantando na casa do fariseu, foi até lá, com um frasco feito de alabastro cheio de perfume. Isso aqui é interessante, irmãos. Pecadora. Qual que era o pecado dessa mulher? Por causa da cultura, principalmente da cultura romana, católico-romana, nós somos induzidos a ler esse texto e pensar que se trata de uma prostituta, né? É uma prostituta, mulher pecadora. Pecadora que é eufemismo para prostituição. E nem sempre é o caso. O texto não especifica o tipo de pecado que ela comete, o tipo de pecado que ela cometia, melhor dizendo, o que fazia dela ser considerada na cidade, ser conhecida na cidade como uma mulher pecadora. O texto diz que ela era uma mulher pecadora. E que ela vai então, ela sabe que Jesus está na casa do fariseu e ela vai lá. Esses jantares, essas reuniões para a refeição, elas eram muito comuns nesse contexto, quando você tinha condições, obviamente, e queria, de certa forma, honrar alguém, se fazia um jantar público, principalmente quando o personagem convidado era alguém da religião, como era Jesus considerado um rabino, um mestre, né? Isso era muito comum. E é por isso que, sendo comum esse tipo de refeição, esse tipo de ajuntamento, era comum que outras pessoas da cidade, da região, se achegassem, mesmo não tendo sido convidados, mas para que ficassem em volta, ouvindo a conversa, porque era um momento também de aprendizado, era um momento onde a palavra de Deus ali era discutida, onde os profetas eram discutidos, onde a lei de Deus, de forma geral, era discutida. E tem uma imagem interessante aqui que a gente vai criando na mente da gente, porque eles não utilizavam mesas e cadeiras como nós usamos. Se fosse hoje, por exemplo, aqui na nossa casa, na nossa cultura, você teria uma mesa, mais ou menos desse tamanho, cadeiras assim, ou banquinhos, e todos sentados ali à volta da mesa, né, comendo. Esquece. Isso era feito no chão. A mesa era como se fosse um tabladozinho, poucos centímetros do chão. Eram colocadas almofadas no chão, de acordo com que quem estava participando do banquete se deitava literalmente no chão, com as pernas para trás. Imagina que a mesa está aqui, Jesus então, mas os convidados estão deitados com as pernas para trás, apoiando o corpo com a mão esquerda aqui no chão, na almofada às vezes embaixo do braço, às vezes embaixo do braço literalmente, né? E a mão direita está livre para irem comendo, para irem fazendo aqui as refeições.
Então não leia esse texto com a mente do Ocidente, imaginando que Jesus está sentado numa cadeira bonitinho, porque para essa mulher lavar os pés do Senhor com as suas lágrimas desse jeito, ela teria que entrar debaixo da mesa, né? E não faz sentido algum, não é isso que o texto está dizendo. E a própria cultura da época nos ensina isso. Então tenha isso em mente, você tem uma mesa no centro do cômodo, no centro da sala. As pessoas então estão debruçadas sobre essa mesa, deitados literalmente, provavelmente com o braço esquerdo e o braço direito, o braço livre aí para poder comer. E assim estão se vendo, estão muito próximos, estão ali conversando, comendo. E as pessoas, os espectadores, estão de pé em volta. Então imagina que a cena está ali, você está aqui, você está vendo ali, você está ouvindo tudo que está sendo conversado. Os servos chegam, trazem ali a comida, aquela coisa toda. É nesse momento, então, Jesus prostrado nessa mesa, com os seus pés para trás, então o corpo todo coberto, como eram as vestes, os seus pés estão de fora, que essa mulher, então, pecadora, ela chega até o Senhor Jesus. Olha o que diz o versículo 38. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhavam com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Olha que cena maravilhosa esse daqui, irmãos. De repente essa mulher entra no recinto, sem falar nada com ninguém. E ela está ali ouvindo Jesus falar. Ela está ali ouvindo Jesus pregar. E ela trouxe um perfume caro. Esse tipo de perfume era um perfume caro. E no meio ali da conversa, da exposição que Jesus está fazendo, ela começa a chorar. Ela começa a chorar. Uma coisa toca ela, pelo contexto a gente entende que é a consciência de pecado, a consciência da vida pecaminosa que ela levava no passado. Mas o texto também, ele nos dá a entender que essa mulher teve um contato anterior com Jesus e havia sido perdoada por Jesus. Então veja, não é que ela chega ali naquele momento e é naquele momento que ela ouve Jesus e é naquele momento que ela se arrepende e tudo mais. Não, o texto nos dá essa impressão de que ela tem um contato anterior com Jesus, aonde Jesus então a perdoa dos seus pecados, aonde Jesus a declara como tendo sido então perdoada e reconciliada. E é por isso que ela vai até Jesus então com esse perfume, com uma forma de expressar sua gratidão a Jesus. Mas quando chega lá, ela irrompe em lágrimas, ela começa a chorar e Jesus está prostrado ali participando do banquete, ela agora está prostrada aos pés do Senhor Jesus e o seu choro copioso vai fazendo com que as lágrimas dela vão molhando os pés do Senhor Jesus e parece, né, que ela meio que percebe que as lágrimas dela começam a molhar os pés de Jesus e aquilo meio que a incomoda e ela então, o que eu faço, né? O que eu faço agora? E pega os cabelos, com os próprios cabelos, ela vai ali secando os pés do Senhor Jesus e vai ungir os pés do Senhor com aquele perfume que ela levou. Irmãos, isso aqui é maravilhoso, porque isso daqui não é uma coisa que essa mulher faz planejado. Ir até lá, levar o perfume, sim, foi planejado. Mas chorar copiosamente aos pés do Senhor Jesus, ao lembrar do perdão e da reconciliação que o Senhor Jesus concedeu a ela, não foi algo planejado. Mas ainda assim ela age, ainda assim ela joga ali perfume nos pés do Senhor Jesus, ainda assim ela quer estar ali aos pés do Senhor Jesus. E aí olha que interessante, ela beija os pés do Senhor Jesus, né? O texto também deixa isso muito claro. E Jesus não se incomoda, né? Jesus não se incomoda, né? Jesus não puxa os pés e diz, sai daqui, né? Ó, a gente está aqui conversando, falando daqui de coisa séria. Não, Jesus. E o que acontece? Olha o versículo 39. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo. Ou seja, o que quer dizer consigo mesmo? Não é que ele falou baixinho, né? Ele pensou. Dizer consigo mesmo é essa ideia, ele pensou. Se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Ah, irmãos, que Deus nos livre, como diz um pastor amigo meu, de tamanha maldição, de agir e de fazer como esse fariseu está fazendo.
Porque esse homem, ele está julgando o ofício profético do Senhor Jesus, pelo fato do Senhor Jesus estar aberto ali a ser tocado por uma mulher pecadora. Lembra de Josué, na peregrinação do povo lá de Israel, no deserto, né? Josué chega para Moisés, todo cheio de razão, né? Dizendo assim: Moisés, tem uns ali que estão profetizando, proíba-os. E Moisés: Josué, você está com ciúme? Quem dera todo o povo profetizasse. Ou seja, ao ver essa mulher aos pés do Senhor Jesus, ali aos prantos, e uma vez que o fariseu sabia que ela era pecadora, um coração convertido e um coração grato a Deus também pelo perdão dos pecados, ao invés de pensar que Jesus não era de verdade um profeta, porque um pecador estava tocando em Jesus, um coração grato e um coração realmente convertido iria dizer assim: graças a Deus, glória a Deus que essa pessoa está vindo até Jesus. Louvado seja Deus, porque essa pessoa pecadora está vindo até os pés do Senhor Jesus e está no lugar que deveria estar, no melhor lugar que um pecador deveria estar, que é aos pés do Senhor Jesus. Irmãos, a gente precisa ter isso na nossa mente, tá? Eu sei que tem muita bagunça no meio gospel, tem muita bagunça nesse evangelicalismo no nosso meio, principalmente no nosso país. Tem muita bagunça de ex isso, ex aquilo, ex BBB, ex cantor. Parece que, enfim, ser ex alguma coisa é um critério para vir para a igreja, né? Mas a gente precisa, sabe, ter sim o filtro, mas a gente precisa se alegrar em Deus que pessoas estão se convertendo. A gente precisa se alegrar em Deus que pessoas estão vindo para o Evangelho. Eu não estou dizendo que você tem que se alegrar em Deus porque um jogador de futebol famoso e adúltero amarra uma faixa na cabeça escrito 100% Jesus e está envolvido num monte de escândalos sexuais aí e está dizendo que serve a Deus. Não serve, é um filho do diabo, precisa de conversão. Não estou dizendo isso. Estou dizendo das pessoas, quando chega ao seu ouvido, chega ao seu conhecimento que alguém se converteu, que alguém está vindo para a igreja, louvado seja Deus. Porque é aqui que as pessoas precisam estar. É aqui que os pecadores precisam estar. Os drogados precisam estar na igreja, prostitutas precisam estar na igreja, homossexuais precisam estar na igreja, todos, adúlteros precisam estar na igreja. E a gente não pode ter ciúme de Deus, né? A gente tem que ter sim zelo, para que a palavra de Deus seja observada e seja cumprida de verdade e com seriedade. Mas a gente precisa se alegrar que pessoas pecadoras estão vindo até Jesus. Julgar menos e se alegrar mais em Deus pelos pecadores estarem se convertendo. Esse homem então julga Jesus. E Jesus é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. Jesus, ao mesmo tempo que ele chega com os dois pés na porta, né? Às vezes Jesus ele age de uma forma muito polida, mas que o resultado é o mesmo, a pancada vem do mesmo jeito, né? Porque Jesus não vai dizer assim: Simão, Simão, eu sei que você está pensando coisa errada. Não, Jesus no meio da conversa, imagina que eles estão ali conversando, sei lá, falando sobre Moisés, a peregrinação, o rei Davi, aquela coisa toda, e Jesus de repente: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. E Simão: diga, mestre. Oh, mestre, falso, enfim. Jesus diz assim: certo credor tinha 2 devedores, espécie de agiota, prestava dinheiro. Um lhe devia 500 denários, outro devia 50. Para vocês terem uma noção de valores disso daqui, um denário era o salário para um dia de serviço, um dia inteiro de serviço. Um trabalhador comum, no final do dia, recebia 1 denário. 500 denários são mais de 1 ano, quase 2 anos de serviço. Ou seja, era como para esse homem pagar a dívida dele, ele tinha que trabalhar 1 ano inteiro sem tirar nada, quer dizer, mais de 1 ano, né? Sem tirar nada para ele, para conseguir pagar a dívida. Essa era a dívida que ele tinha. O outro devia 50 denários, ou seja, se ele trabalhasse aí 2 meses, ele pagaria a dívida dele. O que você acha que está mais preocupado, né? É óbvio que está devendo mais, né? Quando ele olha para a dívida que ele tem, quando ele olha para aquele compromisso que ele tem, ele fica maluco, né? É igual a gente, né? A gente tem pavor de dívidas, né, irmão? Se tem uma coisa que tira o sono, é dívida. Sempre falo, ó, casamento. Se tem uma coisa que é complicada em casamento, é dívida.
Quanto menos dívidas, mais um casamento é feliz. É menos coisa para ter que discutir, para ter que debater. Dívida é um problema. Esse camarada aqui, então, um deles tem uma dívida gigante, 500 denários, quase 2 anos de trabalho. O outro 2 meses. Enfim. Aí olha o que vai acontecer na história que Jesus está contando para ele. Versículo 42. Eles não tinham como que pagar. Não tinha como pagar. O credor, então, perdoou a dívida de ambos. Esse credor, então, ele chama os dois e diz assim: olha, qual que é a sua dívida? Ah, minha 500 denários. Está perdoado, toma aqui, está arriscado, risquei aqui, você não me deve mais nada. A sua? Ah, a minha é 50. Está perdoado também, você não deve mais nada. E Jesus, seguindo a lógica humana, né, essa noção humana de retribuição, Jesus vai perguntar para Simão, então, qual deles, portanto, o amará mais? Tá lógico, né? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. E olha a resposta de Jesus: você julgou bem. Ou seja, a interpretação de Simão aqui da história que Jesus contou está perfeita, você julgou bem. E agora, meu irmão, que o bicho pega? Porque olha o que diz o versículo 44. Voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão. A mulher ainda continua de trás de Jesus. E Jesus está conversando com Simão, que provavelmente está à frente dele. E Jesus agora ainda conversando com Simão, Jesus olha para a mulher. Jesus olha para ela. E aqui, irmãos, não é difícil de imaginar que todo mundo que está naquela mesa, todo mundo que está naquela sala, reconhece essa mulher assim como Simão, uma mulher pecadora. Todo mundo que está naquela sala, os bons cidadãos ali de Jerusalém e tudo mais, eles estão olhando para aquela mulher com um olhar discriminatório por ser ela uma pecadora, independente de qual seja o pecado dela. Alguns vão entender que provavelmente ela era uma mulher que trabalhava para os romanos, então por isso havia essa celeuma em torno dela. E sabe o que é o mais interessante, irmãos? Ela não está nem aí para eles. Ela vai ali por causa de Jesus. A gratidão no coração dela pelo que Jesus fez por ela é tão grande que ela está ali por causa de Jesus. E nesse momento, Jesus olha para ela, mas ainda continua conversando com Simão. E Jesus disse para Simão: Simão, está vendo essa mulher? Está vendo ela? Quando eu entrei aqui, você não me ofereceu água para lavar os pés. Isso daqui, irmãos, é uma coisa, parece muito simples, mas se você está naquele contexto, é tipo assim, ó, imagina o seguinte: quando alguém vai na sua casa, cada um é de uma região, cada um tem um costume diferente, então cada um tem na sua casa uma ideia de honrar aquele que está indo visitar. Então imagina, quando alguém vai na sua casa, o que você faz para receber bem? Um cafezinho, um bolo, um biscoito, um almoço, um jantar, enfim, o quê? Imagina que providenciar água para que um visitante pudesse lavar os pés era questão de honra. Estradas poeirentas, as pessoas não tinham, ao estar para andar, andavam de sandálias, os pés sujos, completamente sujos. E tem a questão também de que as casas haviam, principalmente as casas mais luxuosas, tinham tapetes pelas casas. Então você fazer essa limpeza nos pés do visitante era deixá-lo transitar pela sua casa com mais liberdade, era não colocar limites para onde ele pudesse transitar ali dentro da sua casa. Então, se você quisesse honrar alguém, fazia isso. Que se você tivesse um escravo, um servo, um empregado, o seu empregado ia lá, se ajoelhava diante do visitante, lavava os pés dele. É isso que João Batista está pensando quando João Batista diz assim: eu não sou digno de desatar as sandálias dele. João Batista não está dizendo simplesmente tirar o chinelo de Jesus. Ele está dizendo: eu não sou digno nem de, como um escravo, me ajoelhar e pegar os pés dele para lavar. É isso que ele está dizendo. Então era muito comum, quando você tinha um empregado, o empregado fazia isso. Quando não se tinha um empregado, se é um mestre, se é um rabino,
o próprio dono da casa fazia. Se é uma pessoa comum, você dizia, ó, tem água aí, o balde está aí, né, e tal, a toalha está ali, penduradinha no prego ali e tal. Mas esse, de alguma forma, tinha que fazer isso. Simão recebe Jesus em sua casa. Simão quer oferecer um banquete para Jesus. Mas Simão não está tendo Jesus com tanta honra assim não. Por quê? Porque na cabeça dele, ele é o camarada que deve menos. Ele deve pouco. Então, se eu devo pouco. Aí Jesus diz, você não me ofereceu água para lavar os pés. Ela fez melhor. Ela lavou os meus pés com as próprias lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Versículo 45. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Isso daqui também, irmãos, era outra coisa. A cultura do Oriente Médio, ela é uma cultura de calor humano, afetivo, muito evidente. Então, é muito comum beijos, né? E isso entre homens, sem ter qualquer tipo de problema, né? Na nossa cultura brasileira, por exemplo, se encontrar um irmão da igreja na rua e dar um beijo, pega mal, né? Fica estranho, né? Por quê? Cultura, né? Países diferentes. Lá não, lá é a coisa, receber com honra na sua casa, não é simplesmente estender a mão e pegar na mão, ou como nossos irmãos aí, né? Não é simplesmente, né? É mesmo, pegar, dar aquele... Igual quando você vai na casa de vó, né? Pega, dá aquele abraço, aperta, beija e tal. Jesus disse, você não fez isso. Ela beija os meus pés. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados. Simão não honrou Jesus como deveria ser honrado, com as coisas comuns, com as coisas do costume, da cultura deles. A mulher fez isso. E ela não faz isso intencionalmente. Eu disse isso no começo e preciso repetir. É Jesus que está analisando essa atuação da mulher, essa ação da mulher e fazendo uma comparação com a falta de ação de Simão em relação a prestar honra a quem deve ser prestado honra, que no caso ali é Jesus. E é Jesus que está dizendo para Simão, então, de forma bem direta, enquanto você acha que eu não sou profeta, porque eu estou recebendo uma pecadora, ela sabe que ela é uma pecadora, enquanto você não se acha um pecador. E sabe, irmãos, a gente precisa se perguntar então novamente, como que a gente se vê diante de Deus? Porque a nossa expressão de gratidão para Deus, ela vai depender da forma como a gente se enxerga. Se você se enxerga muito bom, se você se enxerga muito justo, se você se enxerga muito perfeito, se você acha que você é uma pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu não tal, a sua expressão de gratidão para Deus, ela vai ser na medida com que você pensa de você mesmo. Jesus disse isso daqui em relação a essa mulher. Agora, se você entende que você é um depravado, que você é um pecador, que você é um inimigo de Deus, que você outrora andava no curso de Satanás, que você outrora, antes de se converter, você andava fazendo as vontades do diabo, que quem guiava a sua vida era o diabo, que você era servo do diabo, a sua maneira de lidar com o Evangelho e com a gratidão a Deus, ela é outra. Mas eu sempre tive uma vida tranquila, né? Vamos pensar no que é colocado como critério de moral no nosso país. Eu nunca fui preso, né? Nunca fui preso. Você acha que é só presidiário que está no inferno? Você acha que Simão tinha matado alguém? Você acha que Simão era alguém que saía contando mentira para fora? Você acha que Simão, o fariseu, era um adúltero, um inveterado? Você acha que Simão, o fariseu, era alguém de um caráter totalmente duvidoso? Não, não era. E é por isso que Jesus o está repreendendo, porque qual que é a ideia dele? Estou bem demais. Estou bem. Irmãos, e esse é o grande problema, quando a gente começa a pensar que a gente está bem.
Eu não estou dizendo que você tem que viver a vida cristã inteira, a todo momento, todos os dias, afundado ali numa melancolia, afundado ali então naquela questão, ai meu Deus, como eu sou pecador, como eu sou pecador, como eu sou pecador. Não estou dizendo isso, você precisa entender que a conversão, a regeneração, ela é uma transformação que nos coloca num outro patamar, a Bíblia diz isso. É como Agostinho dizia, né? Agostinho dizia que após a conversão, a nossa condição é: posso pecar ou posso não pecar? Antes da conversão é o quê? Não posso não pecar. Ou seja, só pecado, só pecado, só pecado, porque estou preso ao pecado, sou escravo do pecado. Antes da conversão você não tem escolha. Após ser regenerado, ter sido justificado, ter tido a sua natureza transformada pelo Senhor Jesus, você agora, guiado pelo Espírito Santo, conduzido pela lei de Deus, você entra nessa característica. Eu posso pecar? Posso, porque o pecado continua sendo uma realidade, mas eu também posso não pecar. Eu também posso lutar contra ele e vencer. Vou cair, vou vencer, essa é a realidade. E na glória? Não posso pecar. Por quê? Porque na glória não tem pecado mais. Essa formulação que Agostinho fez. Então veja, irmãos, a gente precisa entender isso. E quanto mais a gente entender essa nossa realidade, essa nossa condição, mais a gente vai expressar gratidão a Deus. Eu não estou dizendo que você, para expressar gratidão a Deus, então, de verdade, né, você precisa, sei lá, pegar uma bacia cheia de água, colocar uma toalha aqui nas costas e sair lavando os pés dos irmãos aqui na igreja para demonstrar que você reconhece a sua condição. Estou dizendo que você tem que pegar o seu dinheiro e dar ele todo aos pobres. Não estou dizendo que você tem que, sei lá, sair do convívio social e morar numa montanha lá para mostrar o quanto que você... Não. Estou dizendo que você deve agir na completude da sua vida como alguém que constantemente reconhece de onde o Senhor Jesus te tirou, reconhece a transformação que Ele fez na sua vida, reconhece principalmente as constantes intervenções de Deus no curso da sua vida e seja grato, seja agradecido, tenha essa sensação de sou grato a Deus, o que o Senhor fez por mim eu não poderia fazer. Jesus segue dizendo então: por isso afirma você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco se ama. Vamos entender o que Jesus está dizendo aqui, né? Jesus não está trabalhando com aquela ideia assim, primeiro você ama, depois você é perdoado, né? Ela amou muito, amou, deixa eu ver, chegou bateu a cota de amor, bateu, então agora é perdoado. Maneira nenhuma. O que Jesus quer dizer quando ele diz que ela muito amou, ela muito reconheceu a sua condição, e ao ter sido perdoada por Jesus, então, o amor e a gratidão dela é gigante. Porque os outros a viam como pecadora? Sim, ela também. Ela também. E ao se ver como pecadora, então, ela reconheceu a grandiosidade da obra que Jesus fez na vida dela. Irmãos, eu sei que a gente fala isso daqui direto. Eu sei que cada 10 pregações, 11 a gente fala isso daqui e a gente precisa continuar falando. Nós, por nós mesmos, nós não somos nada. E ai de nós, irmãos, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. E a melhor coisa que Deus fez na minha e na sua vida, a melhor coisa que Deus fez nas nossas vidas, foi o perdão dos nossos pecados. Jesus diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou seja, o que é o mais importante então? O perdão dos pecados e a salvação da alma. Se amanhã, segunda-feira, dia 6 de agosto de 2023, você enfrentar um problema financeiro gigantesco, você perder tudo que você tem, tudo aquilo que você lutou a vida toda para conquistar, você perder. Tipo Jó, imagina, começa a chegar a notificação de que tal coisa você perdeu, tal coisa que era sua não é mais, aconteceu isso, aconteceu aquilo, você perde tudo. Você ainda tem o melhor que você poderia ter, que é a salvação em Jesus. E isso não tem nada que tira. E o contrário, vamos imaginar então hipoteticamente o contrário, que você ganhasse o mundo todo
reinos e mais reinos, que por algum milagre, enfim, por alguma coisa extraordinária, você fosse alçado ao cargo de presidente dos Estados Unidos, o homem mais poderoso da Terra, mas você não tivesse Cristo, você só seria um pobre, miserável e nu, como a Bíblia diz. E é isso que Jesus está enfatizando aqui com essa mulher, irmãos, e com a atitude dessa mulher. Ela reconheceu a grandiosidade do seu pecado, ela reconheceu a sua real condição e ela está demonstrando isso. E é isso que Jesus diz para ela, então, versículo 48. Os seus pecados estão perdoados. Agora, preste atenção no versículo 49. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Você vai perceber na leitura dos evangelhos, principalmente Lucas, que em diversas ocasiões Lucas vai dizer assim: e tais pessoas se perguntaram, quem é esse? Lembra da tempestade? Os discípulos, né? Quem é esse que até acalma, até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui, quem é esse que até perdoa pecados? E isso daqui não é uma expressão de discordância, é uma expressão de admiração. Eles estão admirados de estarem diante de alguém que perdoa pecados, porque são conhecedores da lei e sabem que, de acordo com a lei do Antigo Testamento, só Deus tem poder para perdoar pecados. Isso daqui, então, é uma evidência de que Jesus é reconhecido pelos milagres que faz, Jesus é reconhecido pelas coisas sobrenaturais que faz, Jesus é reconhecido pelas coisas esplêndidas que ele faz, mas ele também é reconhecido verdadeiramente por quem ele é, Jeová, Deus. E eu sei que a gente às vezes é levado a nos maravilharmos com a ressurreição de Lázaro, com Jesus andando sobre as águas, com Jesus acalmando a tempestade, com Jesus multiplicando pães. Mas, irmãos, uma coisa que tem que nos assombrar é nós estarmos diante do Cristo que é Deus e que perdoa pecados. Isso tem que trazer essa sensação de admiração para nós também. Quem é esse que até perdoa pecados? Isso tem que ser uma verdade na nossa vida cotidiana. Eu sirvo a um Deus, eu sirvo a um Cristo, que é Deus, que perdoa pecados. E aí ele diz à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. O que a gente aprende aqui então para a gente fechar? Primeira coisa, irmãos, se alegra em Deus por almas que estão sendo reconciliadas. Não tenha ciúmes de Deus. Não tenha. Quanto mais no reino de Deus, né? Quanto mais pessoas se converterem, quanto mais pessoas virem a Cristo, mais o nome do Senhor é glorificado. Se empenhe então para que mais pessoas venham a Cristo. Não decida pelas pessoas: eu não vou falar de Jesus para essa pessoa não, porque essa pessoa aí nem vai aceitar. Olha só, não é você que decide, é você que resolve. Fale, a gente foi chamado para falar, então fale. Fale de Jesus, apresente Cristo, apresente o Senhor Jesus. Principalmente nessa época maluca, é preciso alguém que apresente verdadeiramente o Jesus bíblico, em contraste a esse Jesus que, enfim, é pregado por aí. Segunda coisa, irmãos, seja grato a Deus. Seja grato. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para eu mostrar para Deus que eu sou realmente grato a Ele pela minha salvação? Porque eu não sei o que fazer, eu não sei se fazer isso, se fazer aquilo. Obedeça a palavra de Deus. Jesus diz: aquele que me ama tem os meus mandamentos e os guarda. Comprovação de que um cristão ele está verdadeiramente grato e comprometido com o Senhor Jesus é a maneira como ele lida com a palavra de Deus. Se você negligencia a palavra de Deus, isso diz muito ao seu respeito. Se você tem apego à palavra de Deus, isso também diz muito ao seu respeito. Então tenha apego à palavra de Deus. Ame a Bíblia Sagrada. Se apegue à Bíblia Sagrada. Mas as pessoas estão dizendo por aí que nós, de igreja reformada, nós idolatramos a Bíblia, né? Irmãos, nesse caso, a gente faz igual a mulher. A gente está diante de Jesus, a gente chora nos pés dele e deixa o povo falar o que quiser falar. Não adianta, vocês idolatram a Bíblia.
Tipo assim, é uma coisa tão ignorante que não tem nem como, sabe? A gente perde até as forças de debater. A gente não idolatra a Bíblia coisa nenhuma. O guia que o Senhor Jesus deixou para nós sermos conduzidos é a Bíblia. É isso que a gente faz. Se esse é o guia, é a mesma coisa você achar que você pode chegar em algum caminho passando pela estrada que você quiser. Ah, eu vou para a Zona Norte, então vou pegar o caminho sul porque eu que sei o que eu tenho que fazer. Ah, então vai. Quer dizer, se apega à palavra de Deus. Vamos orar?